Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 1º de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 56 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é não nos cansemos de carregar a arca. O texto-chave vai estar em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Irmãs, que maravilha! A gente já está aí entrando no novo mês, novembro, primeiro dia do mês. Desejo que vocês tenham um mês abençoado. Coloque metas, coloque sonhos, coloque projetos, coloque expectativa para viver esse mês de novembro. Esse mês de novembro aqui para a gente, nos Estados Unidos, ele fala do Dia de Ações de Graça. A gente começa o mês, mas com a expectativa de chegar esse dia que é maravilhoso, um dos feriados mais lindos que tem aqui, onde todo o país para dar graças a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E isso desde que fundou essa nação, ali quando os índios receberam os colonizadores desse país. E os colonizadores eram cristãos. Depois de um ano de colheita, eles fizeram esse jantar de ações de graça, né? Os índios americanos ensinaram os colonizadores ingleses a fazer esse jantar maravilhoso, que era um jantar de colheita. Então é isso, irmãs, a gente fica nessa expectativa e eu desejo que nós tenhamos um dia de ações de graça na nossa vida. Nós vamos terminar essa caminhada daqui 2 semanas, poucos dias antes desse feriado, desse dia especial, e que nós possamos já colocar expectativa de que nós vamos fazer um jantar para o Senhor, para o nosso Pai de colheita. Independente se você está no Brasil, onde você estiver, se não tiver esse feriado, você crie na sua casa. A agenda de Deus está nas suas mãos, você que caminha, né, segundo a agenda do Senhor está trazendo para a sua casa, e eu desejo que esse mês seja um mês de ação de graça na sua vida. Bom, irmãs, nós falamos semana passada toda sobre caminho, né? Falamos grandes coisas sobre caminho. E essa semana nós vamos começar falando da presença da arca do Senhor, que é representada a presença do Senhor. Nesse caminho, irmãs, que a gente falou de tantas coisas, né? Esse caminho é um caminho de dedicação, consagração, aprendizado, disciplina, solitude, descoberta, desafio. É comum a gente se cansar, é comum as pessoas pararem no caminho, se acomodar, voltar atrás, abandonar o caminho. E carregar a presença de Deus não é para qualquer um. Por isso o chamado, né, como eu disse ontem, ele chamou e te ungiu mais do que os seus companheiros. Por isso o chamado é específico. Deus aposta em nós. Ele busca homens e mulheres que querem mais do que servir a Deus, mas adorá-lo e fazer seu nome celebre. Deus, quando ele chama o homem, irmã, ele chama todos, né? Tem uma parábola lá em Mateus que diz que ele fez uma grande festa e ele chamou todos. Ele disse para os seus servos, vai nas ruas e chama todo mundo, né? Chama todos para essa festa. Na verdade, ele chamou os convidados específicos, mas os convidados rejeitaram e aí ele disse, chama todos, que foi o que Deus fez, né? Ele abriu para toda a humanidade que possa chegar até a ele, mas, na verdade, também tem o chamado específico, porque é na medida da nossa devoção, é na medida da nossa entrega, ele vai te chamando mais a fundo. Todos estão chamados a estar com Deus, todos estão chamados a viver grandes coisas com o Senhor, mas existe um chamado mais profundo para lidar com as coisas dele, não é de qualquer maneira. Então, no caminho, a gente vai adentrando para responsabilidades mais profundas, para coisas mais profundas da presença do Pai. Antes de eu ler sobre a arca, irmã, nós vamos falar um pouco sobre a arca de Deus. A arca da aliança, não vou falar muito, não vou entrar em detalhes profundos de estudos, não. Isso aqui é só uma base para a gente receber uma porção do Senhor. A arca, Deus deu direção para Moisés para que construísse uma arca. Ela foi construída para estar na tenda do encontro, ali onde Moisés entrava para estar com Deus, para falar, para ouvir o que Deus tinha, né? A arca foi feita para estar na tenda do encontro, no tabernáculo e depois ir para o templo. Na arca, dentro dessa arca,
Deus disse para colocar as tábuas da aliança, né, o mandamento, aquilo que ele escreveu com o próprio dedo dele lá no monte, onde Moisés ficou por 40 dias sozinho. Lembra da solitude? Só ele e Deus. Deus falava através da arca. A arca representava a presença do Senhor no meio do seu povo. A arca trazia vitória. A arca abriu o Jordão. A arca fez as muralhas de Jericó caírem. A arca trazia direção para o povo. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas isso é a representação da arca da aliança. Porém, nós lemos também, isso é lá no comecinho do devocional, né? Quem é que vai lembrar? Vamos para 1 Samuel, capítulo 7, depois nós vamos para o texto-chave, que é 2 Samuel. Mas precisamos ler 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 e 4, para a gente entender o que aconteceu. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, então tirai de dentro de vós os vossos deuses estranhos, o Astarode, preparai o coração ao Senhor e servi a ele. Só ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarodes e serviram só ao Senhor. Irmãs, quando a gente lê o contexto dessa história aqui, o que aconteceu? Nós já lemos, né, que quando houve um ataque aqui dos filisteus a Israel, na época em que o sacerdote era o Eli, os inimigos levaram a arca. E isso foi uma grande derrota para o povo de Israel. Foi uma grande derrota. Isso foi algo assim inusitado, algo que nem eles entenderam, porque eles a arca ela representava a presença de Deus. E eles tinham confiança de que eles iriam vencer por causa da arca. Só que eles estavam agindo errado. E Deus permitiu esse episódio aqui. Só que os próprios inimigos, no capítulo anterior, capítulo 6, os próprios inimigos falaram: a gente não pode ficar com essa arca aqui não, porque o negócio é sério, a presença desse Deus é poderoso. E eles mandaram a arca de volta, colocaram essas arcas colocou essa arca num boi e mandou de volta. Também não vou entrar muito nesse contexto. O que eu quero chegar é que essa arca acabou chegando aqui na casa de Abinadab, um sacerdote, tá? E aí essa arca ficou lá nessa cidade por 20 anos. E o povo de Israel começou a orar, né, a se lamentar, a orar e lamentar. E aí a direção do profeta foi: vocês precisam se arrepender. Vocês querem a arca, vocês querem a presença de Deus, vocês precisam tirar do seu coração tudo aquilo que está roubando o lugar de Deus. E aí ele cita esses nomes: Astarode, deuses estranhos, e Astarode, preparai o coração ao Senhor e servi só a ele. Aí sim o Senhor vai te livrar da mão dos seus inimigos. Então eu só queria deixar registrado aqui para a gente lembrar. Essa arca voltou para Israel e ficou 20 anos nessa casa de Abinadab com o seu filho Eleazar. Vamos agora em 2 Samuel. Bom, depois de 20 anos, né, Davi se torna rei, né, teve o rei Saul não se preocupou em trazer a arca da aliança. Davi começa a ter esse desejo de trazer a arca da aliança para Jerusalém, né? E aí nós vamos ler sobre isso. Bom, irmãs, o que eu quero dizer com esse devocional de hoje? Existia uma maneira correta de trazer a arca. A arca do Senhor, que é a presença do Senhor, ela não é trazida de qualquer maneira. Ela não era levada de qualquer maneira. Ela existia uma maneira certa. Davi não sabia disso. Eu vou tentar resumir aqui o que aconteceu.
no capítulo 6, no versículo 1 em diante, disse: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para levar de lá a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro. E esse filho ia adiante. Davi e toda a casa de Israel se alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, e harpas, e salteros, e tamborins, e pandeiro, e símbolo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostoso ficou Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou em toda a sua casa. Irmãs, vai ser necessário eu ler esse texto, tá bom? Para a gente compreender a história. Então Davi, com o coração queimando, resolve trazer essa arca para Jerusalém, mas ele não sabia a maneira correta. Ele era rei, nunca tinha acontecido isso em Israel, de carregar a arca, né? A arca nunca tinha saído do lugar. E de repente, quando ele vai fazer isso, esse boi tropeça, e esses 2 filhos de Abinadab, aonde a arca estava 20 anos na casa deles, mas quem cuidava era Eleazar, né? Quem cuidava dessa arca era Eleazar e não esses 2 aqui. E ao tocar, o Senhor teve alguma irreverência, eu não sei, eu não vou cogitar o que foi que aconteceu no coração desse homem, mas o Senhor não se agradou, e esse homem faleceu ali na hora. E Davi ficou arrasado. O que eu quero dizer, irmãs? Aí ele deixa essa casa, ele deixa ali naquela cidade, ele deixa na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. O que eu quero dizer para nós hoje é o seguinte: há momentos, irmã, que a arca, ela está na nossa casa, e isso é muito bom, né? Traz bênção para a nossa vida. Ficou 20 anos lá na casa de Aminadab, depois agora ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Está falando que ele abençoou muito nesses 3 meses. Então, há momentos que a gente traz a arca para a nossa casa. A arca representa a presença de Deus está dentro de nós. E é muito bom ter a arca na nossa casa. Mas nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Os filhos de Aminadab se acostumaram com a presença de Deus. Você entra e sai, aquela arca está ali, e daqui a pouco você acha que pode agir de qualquer maneira. E também outra coisa é que depois vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar mover a arca. E isso é delicado, é perigoso, é cansativo, né? Nós vamos ver aqui como que foi para Davi. É perigoso, cansativo, ele sofreu desprezo, solidão, por querer trazer a arca para Jerusalém, para o lugar que ela tinha que estar. Mas o mais profundo que a gente aprende aqui nesse devocional, irmãs, é que só um apaixonado pela arca, só um apaixonado pela presença de Deus pode conduzi-la. Então eu quero continuar lendo para a gente entender o que o Senhor está falando conosco. Mas você me pergunta, qual é esse momento que eu vou precisar mover a presença de Deus? Irmãs, quando algo na nossa vida acontece, quando uma fase nova chega, você precisa mover a presença de Deus. Você tem que saber a maneira certa de agir, você tem que saber a maneira certa de se comportar, você tem que saber a maneira certa de invocar a presença de Deus. Por isso, eu tenho dito que no caminho é um caminho de novidade. Quando uma família passa por um luto,
Você precisa saber como mover a arca de Deus. Você vai ter que viver diferente. Você vai ter que encontrar Deus de uma forma diferente. Você vai ter que ver Ele de uma forma diferente. Você precisa dele de uma forma diferente. Quando um casamento está passando em crise ou quando chega ao ponto de um divórcio ou de uma viuvez, você vai ter que encontrar a presença de Deus de uma forma diferente. Ainda que a arca esteve na sua casa por 20 anos, 40 anos, não importa. O acesso da presença de Deus vai ter que ser diferente e você tem que levar essa arca. Você tem que levar essa arca da presença para o luto. Você tem que levar essa arca da presença para dentro de um divórcio. Quando um filho sai de casa ou quando um filho acontece algo ou quando acontece uma coisa boa também, às vezes o filho casa, vai morar longe, você precisa carregar essa arca. Quando todos os filhos casam e você fica só, ou com seu marido, ou sozinha porque já não estava com o marido, você vai precisar acessar a presença de Deus de uma forma diferente. Quando você muda de cidade, quando você muda de trabalho, quando você muda de ministério, a arca não pode ser acostumada. A gente não pode acostumar com a presença. Vai ser da mesma a vida toda. E essa arca, irmãs, hoje ela é dentro de nós. Hoje nós somos a arca, hoje nós portamos a presença de Deus, aquele que aceitou a Cristo, aquele que se lavou no sangue de Jesus, aquele que recebeu o Espírito Santo, nós somos os portadores da arca. Então nós vamos ver como que Davi fez. Depois dessa arca ficar 3 meses na casa de Obed-edom, aí falaram assim, vamos lá, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor de Deus, foi pois Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, eles tinham dado 6 passos e sacrificava ele bois e carneiros e cevada. Vou parar até aqui para a gente continuar. Davi não se conformou. E nesses 3 meses, 90 dias, ele não se conformou. Ele buscou, ele disse, tem que ter uma maneira correta. E eu não sei o que ele fez, mas ele falou, agora nós vamos levar essa arca. E ele entendeu que precisava de muito cuidado, muita diligência, muito sacrifício, muita dedicação para carregar essa arca. E olha o que eles faziam, irmãs. Eles levavam a arca, eles davam 6 passos. Fazia sacrifícios, porque naquela época fazia sacrifício de boi, de carneiro, para derramamento de sangue, para remissão dos pecados, enfim, era vida, era o símbolo da vida. Jesus já fez esse sacrifício por nós. Mas era um trabalho, por isso esse tema, não nos cansemos de carregar a arca, porque vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que parar e nos consagrar mais, e buscar mais, e dedicar mais, e vigiar mais, e ir mais fundo. E isso não é para qualquer um, irmã, isso não é fácil. Por isso eu disse lá no comecinho, esse caminho de disciplina, de busca, de descoberta, de desafio, não é fácil. E a gente pode se cansar. A gente pode se cansar e deixar para lá essa presença de Deus. A gente pode se cansar e parar, falar, não, vamos levar só até aqui mesmo? Deixa só até aqui. Ou então vamos voltar para trás. Ou então vamos abandonar o caminho, como muitos fazem. Por que as pessoas abandonam o caminho do Senhor? Por causa do cansaço, por causa da dificuldade, por causa da disciplina. Você imagina o que é de 6 em 6 passos? Eu não pesquisei aqui, irmãs, da cidade onde morava Obed-edom até a cidade de Davi. Eu não pesquisei, porque eu não sei esse tipo de ensino. Eu não sou desse tipo de ensino que vamos pesquisar quantos quilômetros, quantos passos deu, não sei o que. Gostaria, mas não tem tempo para isso, Mas não sei quanto tempo foi, quantos quilômetros era aquilo de distância. Eu só sei que eles precisavam de disciplina, dedicação, consagração, porque de 6 em 6 passos. E isso mostra pra gente, irmãs, que de fase em fase, você está carregando a presença de Deus, irmãs.
Você está carregando ela para algum lugar. Você está carregando ela até você chegar na glória. Aonde você chega, a presença de Deus tem que chegar com você. Mas ela vai chegar na medida que você está alinhado com o Pai. Ela vai chegar na medida que você se dedica. Então, agora vamos continuar. Então, de 6, olha isso aqui, que isso aqui fique sobre nossa vida, irmã. De 6 em 6 passos, eles paravam pelo temor. Pelo temor. E no versículo 14 do capítulo 6 de Samuel, vamos lá. E Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Tem que ter louvor, tem que ter gratidão, tem que ter alegria. Não tem como você levar a presença de Deus com cara amarrada. Não tem como você levar a presença de Deus emburrado com um, emburrado com o outro, emburrado com o marido, emburrado com o pastor, emburrado com a irmãzinha da igreja, emburrado com a vizinha, emburrado com a sua cunhadinha, com a priminha, com não sei quem. Não existe isso. Presença de Deus se leva com alegria. Com alegria. Não é baderna, é alegria, mas é dedicação. Porque lá, quando a gente viu o episódio daquele homem que morreu porque tocou na arca, faltou reverência. Estava tendo alegria, mas faltou reverência do coração desse cara, não sei porquê. E Deus permitiu, talvez, para mostrar, olha, minha presença é poderosa, minha presença é séria. Não brinque com a minha presença, né? Então, vamos lá. Então, ele levou a arca e tocou trombeta e tudo. Ao entrar a arca do Senhor na casa de Davi, na cidade de Davi, Mical, que era a mulher dele, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A própria mulher de Davi desprezou ele no coração dele ao ver ele adorando, ao ver ele se alegrando por causa daquela presença da arca do Senhor que ele estava trazendo. Quando fala cidade de Davi, irmãs, em Jerusalém, onde estava o palácio dele, onde estava o local que ele morava ali, acabou chamando a cidade de Davi. Então vamos lá. Então ele foi desprezado. Por isso eu disse, para carregar a presença de Deus, a presença da arca é cansativo por muitas coisas, e uma delas é o desprezo, é a solidão, é você se sentir só, porque as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender. Quando eu li ontem, ele te ungiu mais do que os seus companheiros. Eu não quis focar muito, mas quando ele te unge mais do que os seus companheiros, você tem que andar diferente dos seus companheiros. E andar diferente dos seus companheiros vai te levar à solidão. Vai te levar a ser um pouco excluso, porque as pessoas não vão te entender. Por que você tem que agir assim? Por que você tem que ser mais sério nisso? Por que você tem que ser mais consagrado naquilo? As pessoas não vão entender, mas você tem que andar segundo o chamado. Você tem que andar segundo o que queima no seu espírito. Então, vamos lá. Então, ela desprezou ele, introduziu a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele repartiu com o povo e com a multidão de Israel, tanto com homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Então aqui, depois que ele traz essa arca, ele dá um alimento ali para o povo que estava com ele, com o povo que foi caminhando ali com ele, com o povo que foi vendo, né? Ele abençoou, eles tiveram um momento de comunhão, eles tiveram um momento de gratidão, eles tiveram ali quase um jantar, né? Bolo, carne e passas. Então, ter a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa ou na nossa cidade, onde nós estivermos, é um momento de gratidão. Então, irmãs, quando nós estivermos andando de alguma maneira, nós temos que lembrar, opa, eu carrego a presença de Deus. Pode ser de qualquer maneira, né? Então, vamos lá. Versículo 20 agora. Voltando Davi para abençoar sua casa.
Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se, a mulher dele saiu para encontrar com ele. Ele disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha o que a mulher dele falou para ele, irmãs. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes do que a seu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Eu não vou ler o resto, mas Davi disse: eu estava fazendo algo para o meu Deus, que me escolheu, que me chamou. Eu estava me alegrando na presença dele. E se você acha que isso não é coisa de rei fazer, mas se você achou que eu fiquei desprezível porque eu, sendo um rei, eu fiz o que eu fiz, de dançar, de me alegrar, né? Mais desprezível eu vou me fazer. E mais humilhado eu vou continuar ficando diante dos meus olhos, porque eu estou servindo ao meu Deus. E eu vou ser honrado por aqueles que o Senhor quer. Então agora eu entro aqui, irmãs. O que vai fazer a gente ter energia para levar essa arca? O que vai fazer a gente ter força para viver dia após dia na presença do Senhor? O fogo do amor. É o fogo do amor pela presença. Não é só as regras de conhecimento. Não adiantou conhecer só, porque o cara que morreu ali, ele conhecia a arca há 20 anos, ficou na casa dele. Mas ele não sabia, ele não entendia, ele não tinha o fogo do amor pela presença. Somente um homem com o fogo do amor é que vai conseguir trazer essa arca. Não é conhecimento, não é conhecer a Deus, não é conhecer regras, mas é a profundidade do fogo desse amor. Será se a gente olhar para a nossa vida, irmã, a arca está presente na nossa vida? A arca está presente na nossa casa? A arca ainda está na nossa vida? Nas fases da nossa vida, a arca estava presente? O nosso trabalho, irmãs, nosso trabalho é deixar o fogo do amor queimar pela presença de Deus, não se apagar. Só assim nós vamos conseguir mover a arca. Não importa o que a gente passa, irmãs. Eu sei que tem coisas terríveis na vida da pessoa, das pessoas, da gente que acontece. Eu sei, imagino isso. Mas o fogo pela presença não pode se apagar. E aqui a gente vê que Davi, o que ele fez? Ele dançou, ele celebrou. Isso é um símbolo de adoração, um símbolo de louvor, de gratidão. Ele se despiu, né? Ele se despiu de si mesmo. Ele não quis saber do seu título de rei. Ele não quis saber, olha, vou mandar os melhores servos, os melhores generais para trazer essa arca. Não, eu vou lá. Eu, porque é o meu Pai. É o meu Deus, é aquele que me chamou, é aquele que me tirou de trás da malhada, de trás do rebanho, aquele que me ungiu. Foi ele que me ungiu, não foi homem. Foi Deus que ungiu Davi. Então ele se despiu. E a gente precisa saber que tem momento que é só ele e a gente, irmãs. Ele estava fazendo aquilo tudo ali, o povo estava se alegrando com ele, mas o objetivo ali era ele e Deus. Pai, eu quero a sua presença no lugar certo. Eu quero a sua arca no lugar certo. A sua arca precisa estar em Jerusalém. Eu não vou deixar a sua arca em qualquer lugar. Eu não vou deixar a sua presença de qualquer maneira. Eu não vou tratar a sua presença de qualquer maneira. O Senhor tem um chamado comigo e essa arca tem que estar comigo. E não adianta, irmãs, a gente querer que os outros nos ajudem a carregar a arca. Então ele chegou em casa alegre e a mulher foi usada, né, para dar uma punhalada ali, humilhar. Olha como é que você agiu como um vadio.
Então, o que Deus quer falar conosco hoje é sobre essa presença gloriosa, né, que nós precisamos aprender a carregar. Então, essa semana começa falando da presença. Ele é o caminho, mas ele é a presença. Você pode estar andando no caminho, irmãs, a vida toda e nunca ter conhecido a presença, porque é diferente. Ele é o caminho está ali para todos. Quem quiser passar no caminho, quem quiser aceitar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a presença é só se você tiver fogo e tiver amor e desejar e abrir mão de si mesmo e se humilhar e arrepender e abrir mão dos pecados e abrir mão dos deuses que estão tomando, deuses entre aspas, daquilo que estiver tomando o lugar do seu coração. Como eu falei lá atrás, muitas vezes é o casamento, é os filhos, é o trabalho, é a casa, é os seus bens, é o pecado. Eu não consigo deixar, né? Talvez a pessoa diga, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo deixar de fazer aquilo. Isso é um ídolo, irmã, isso é um Deus no seu coração. E como é que a presença de Deus vai habitar no meio disso? A presença de Deus, ela é única. Ela chega para trazer descanso, libertação e juízo. Então, se nós queremos ter a libertação, descanso e juízo, a presença dele tem que estar conosco. Nós temos que amar essa presença. E agora eu quero ler para terminar um salmo de Davi, Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banda de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando eu de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a sua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então é um salmo onde Davi está dizendo, abrindo o coração dele para Deus, e é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar, irmãs, amar a presença de Deus. Se você não sente esse amor de verdade, você fala, eu sirvo ao Senhor, eu amo Ele, mas não sinto esse fogo todo aí que você está falando, não, irmã, não sinto esse negócio. Comece a buscar, sabe? Busque a Deus e fala, Pai, eu quero te amar, eu quero te conhecer. A Bíblia diz que Ele está aí para se revelar, irmã. Ele diz, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. E aqui Davi estava dizendo, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Nós temos que encher de um fogo, irmã, de um amor que não vai nos cansar de caminhar, de andar no caminho, de aprender, de exercer disciplina, de exercer solitude, de descoberta. Isso não vai ficar cansativo. Mesmo que Davi precisou parar de 6 em 6 passos, não foi cansativo. Ele veio dançando, celebrando, pulando, cantando. Não foi cansativo, porque ele tinha fogo pela presença de Deus. Ele tinha amor. Isso é o que falta, irmãs. Evangelho, igreja, culto de dia, culto de noite, campanha, oração de madrugada. Isso sem amor é nada, é nada. Isso para Deus é nada, irmãs. A própria palavra diz que os nossos sacrifícios para Deus são como os trapos de imundícia. Se não tiver amor, de nada será. Amor verdadeiramente genuíno. Davi, quando ele terminou de trazer a arca, ele preocupou com o povo. Eu vou abençoar esse povo. Eu vou dar de comer para esse povo.
Aí sim, quando nós temos amor verdadeiramente, genuinamente, aí nós vamos conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Então, a arca do Senhor, irmãs, ela quer estar na nossa casa, mas Ele também quer que você aprenda a se mover com ela. Porque hoje a arca não fica parada num lugar só. Ela não está só parada na tenda do encontro, ela não está só parada na tenda do tabernáculo, no templo. Ela é dentro de nós e ela é uma presença que se move. E você precisa aprender a se mover com a arca. Você precisa aprender a levar a presença de Deus. Será que nós só somos crentes na madrugada? Na oração da madrugada? Ai, nós só somos crentes nas campanhas da igreja? Nos congressos das mulheres? Nós só somos crentes no nosso mundinho, no meu quartinho de oração? E quando sai dali, tá com espírito de sensualidade, tá flertando com o homem, tá planejando destruir, tá planejando vingança. Vamos para o trabalho, lá a gente não tem paciência, lá a gente não tem amor, lá a gente não tem fidelidade, não tem honestidade. Que presença é essa, irmão? Onde é que está essa presença dentro de nós? A gente precisa levar mais a sério as coisas de Deus. Então, essa é a palavra do dia. Não vou me alongar, que o Senhor fale ao nosso coração e que a presença queime, que ela queime dentro do seu espírito. Nós precisamos nascer de novo, irmãs. Nós não estamos brincando de ser cristão. Nós não estamos brincando de trazer uma palavrinha bonitinha para alegrar o nosso diazinho. Isso aqui eu quero ir mais fundo, eu quero ser transformada. Irmãs, 2022 está chegando. Se Deus nos permite chegar lá com vida, precisamos ser transformada. Não podemos ser mais a mesma do que foi esse ano. Não posso ser mais a mesma que fui esse ano. Eu tenho que ir além. Há uma escada para a gente subir. Há uma coroa de glória para a gente alcançar. Eu não estou falando de salvação. Talvez a salvação já está garantida. Aceitou Jesus, lavou no sangue de Jesus, batizou, está garantido sua salvação. Mas você tem que desenvolvê-la. Você tem que brilhar. Tá bom? Essa é a palavra do dia. Vamos com a graça de Deus, preparando para caminhar e trazer a arca nesses últimos dias, desses 70 dias. A canção que eu vou deixar hoje é muito boa. É sobre a presença, que vocês cantem, que vocês invoquem a presença de Deus na sua casa, que vocês deixem a presença de Deus mostrar para vocês o que precisa ser mexido nessa casa. Essa arca da aliança aí, essa presença, ela precisa caminhar, irmã. Ela precisa caminhar dentro do seu quarto, ela precisa caminhar no quarto dos seus filhos, ela precisa caminhar na cozinha, ela precisa caminhar na sala. Nós falamos de casa tem quase 70 dias que eu estou falando de casa, irmãs. Nós precisamos nos mover. A presença de Deus tem que mover na nossa casa e trazer vida, ressuscitar aquilo que está morto, ressuscitar esse casamento, ressuscitar essa vida íntima, ressuscitar a sua autoridade espiritual, ressuscitar a sua autoridade como mãe, sua autoridade como mulher, libertar esse homem, né, que está prostrado, libertar os filhos. Nós precisamos invocar a presença do Senhor, irmãs. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero te dar graças por mais um mês, por mais uma segunda-feira, por mais uma semana, por mais, Senhor, esses dias que o Senhor vai estar nos conduzindo. Sopra vento do Espírito, venha como um leão bradar nesses dias, para a honra e glória do teu nome. Levanta mulheres, Pai, que vão estar com fogo do amor queimando por ti verdadeiramente. É chegado o tempo, Senhor, que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. O Senhor fará a diferença entre os que te servem e os que não servem, entre os falsos, como nós lemos ontem, daquele que se converteu por interesse, que na hora que apertou, a pessoa não era firme em nada, era só fachada. E nós estamos buscando, Senhor, nos alinhar com a tua presença. Nos dê uma semana de vitória. Protege-nos com o teu sangue, cobre-nos com o teu sangue, fala conosco, nos coloque de pé. E nós queremos amar a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.